São Januário, que é o único estádio que continua ativo, construído pelos próprios torcedores, pelos Sim. sócios torcedores. Na época que São Januário foi construído, só era possível jogar no Vasco, ser atleta do Vasco, quem fosse sócio. Então, todo mundo que para contribuir tinha que ser sócio. Hoje, inclusive, a gente fala de campanha de sócio-torcedor, né? O Vasco também já bateu recorde em relação a isso, mas o Vasco sempre foi pioneiro na questão de levar multidões e ter muitos sócios. Agora, numa época, inclusive, me desculpe te não, interromper, pode mas falar. numa época, inclusive, que não tínhamos tantas mídias como temos hoje, né? Lembrando que foi muita coisa em boca a boca, né? Muita coisa. A gente tinha a possibilidade de um sócio contato com o outro. E isso já mostrava aí uma certa mobilização, né, da torcida do Vasco. Lembrando isso, década de 20, né? Lembrar também que, muito importante, né? Hoje fala-se muito em reforma de São Januário, seja o que for, mas vamos lembrar que o Vasco já pensava em 40 mil espectadores, ou seja, independente, gente. Né? O Vasco já fazia uma expectativa em 1927, 40 mil sócios, né? Ou público, né? De público. Então, hoje é um exercício que a gente faz também, a gente sabe dos desafios, sabe do espaço, tudo isso, mas estamos falando de quase 100 anos, né? A torcida do Vasco cresceu demais e merece uma casa com estrutura, com suporte, respeitando todo o entorno, respeitando uma série de quesitos que sempre foram observados pelo Vasco desde que São Januário foi erguido. São Januário, é bom a gente, antes de falar de São Januário, que o torcedor hoje, ele já cresceu como nós, as gerações, né? Tendo São Januário como palco dos jogos do Vasco. Mas como é que era o Vasco sem São Januário? Né? É isso que tentam impor ao Vasco. O aluguel que foi tentado, pois é, uma série de coisas. Quando o Vasco disputa o primeiro campeonato carioca da primeira divisão, em 1923, o Vasco não tinha São Januário. O Vasco não tinha o seu campo. Então ele jogava no campo do Fluminense, do Flamengo, do América. E a situação para os jogadores do Vasco era muito ruim. Quando a gente viu essa disputa de pênaltis do Vasco ali, que eu falei brincando, a gente estava aqui, falei do goleiro Nelson Conceição, ele foi defender os pênaltis ali, mas não tinha ninguém atrás do gol. O Vasco, quando jogava no campo do Fluminense, por exemplo, os sócios do Fluminense desciam da social, ficavam atrás do gol para ficar dificultando a vida do goleiro do Vasco, hostilizando. O Vasco resolve, então, sair do jogo das Laranjeiras, vai jogar no campo do Flamengo, na rua Paissandu. A situação era ainda pior. Era ainda pior. Porque lá no campo do Flamengo, os torcedores ficavam atrás do gol, hostilizavam o Nelson Conceição, que era o goleiro do Vasco, um grande goleiro que foi para a seleção brasileira, e jogavam pedra no goleiro. Né? E ainda tinha um agravante, porque além da hostilidade da torcida, quando vai jogar com o Flamengo, os jogadores do Flamengo não gostavam de jogar com os jogadores do Vasco, por causa do preconceito, porque os jogadores eram negros, eram operários, então tinha toda essa dificuldade. O Vasco então resolve alugar um campo à parte, que era o campo da Moraes Silva, que o Vasco jogava lá, então a situação dele ficou um pouco ainda mais tranquila. Mas mas aí quando foi campeão, aí era uma ousadia demais. O Vasco, a gente precisa lembrar que um dos objetivos do Paladinos é resgatar exatamente isso. Essa identidade, essa alma de um clube campeão. Clube campeão. O Vasco nasceu para estar nos primeiros lugares. Nasceu com essa ousadia, para ser sempre o melhor. Então, quando o torcedor do Vasco aceita uma posição diferente, às vezes a gente até escuta os próprios dirigentes do Vasco. O Pedrinho recentemente falou sobre isso. Não, o Vasco tá ali com um time para ficar entre os 8. Não, ok, ele pode ser realista, mas ele precisa entender, o torcedor precisa entender que isso não é a identidade do Vasco. Não é a identidade do Vasco. O Vasco entra para ser campeão, e foi campeão em 1923. Só perdeu um jogo, foi aquele jogo que um dia a gente vai falar dele aqui no Paladinos, que é os Jogos Históricos, perdeu 3-2 do Flamengo, e já tinha, né, roubo ali, naquela época já era difícil ganhar do Flamengo, porque a arbitragem atrapalhou, né, anulou um gol do Vasco.
mas o Vasco foi campeão invicto depois. Mas a situação, a vida do Vasco sem São Januário era muito difícil. Era muito difícil. E quando o Vasco é campeão, em 23, ele é convidado então para formar lá na Associação Metropolitana de Esportes Amadores, porque os clubes da elite, Flamengo, Fluminense, Botafogo, incomodados com o que estava acontecendo com o futebol, principalmente por conta do protagonismo do Vasco, abandonam a liga e fundam a associação. E colocam lá com uma das condições, que era o Vasco não jogar com seus jogadores campeões, negros, trabalhadores, pessoas humildes, não queria que o Vasco jogasse, queria que o Vasco eliminasse esses jogadores, que é a nossa resposta histórica, mas tinha também um artigo que dizia que o Vasco, que o clube tinha que ter o seu campo. Uma exigência que tivesse. Uma exigência. Depois o Vasco, ele dá a resposta histórica, fica de fora. Em 24 ele é campeão novamente, é bicampeão, e aí é campeão invicto, dessa vez, né? E aí depois ele vai para a AMEA. Ele vai lá se filiar à AMEA como um dos fundadores. Mas aí tinha um artigo, olha isso. O artigo dizia o seguinte, que nenhum clube poderia mandar uma partida em um campo que não fosse ou seu, ou alugado ou agregado de alguém. Então, o Vasco não poderia alugar o campo de ninguém e não poderia nem usar um campo que fosse o dele alugado. Ou seja, ele teria que comprar o campo em que ele havia alugado. E um fato curioso, nem de quem estivesse na liga, na associação, nem que estivesse fora. E por que isso é curioso? Aí, falando um pouco do passado e do presente. Se essa regra valesse hoje, nenhum clube grande, com exceção do Vasco, teria lugar para jogar. Porque o Botafogo joga no Engenhão e é uma concessão da prefeitura. A dupla Fla-Flu joga no Maracanã, que é uma concessão do Estado. Então, se a regra valesse hoje, eles não jogariam só o Vasco. Então, o Vasco não poderia jogar num campo que não fosse agregado de ninguém, fosse associado à liga ou não, que não era liga, né? Fosse filiado ou não, fosse um terceiro, não podia. Então o objetivo era qual? Fazer com que o Vasco mandasse os seus jogos em algum outro lugar ou ficasse realmente enfraquecido. E aí, frisando que uma alternativa para o Vasco até então era alugar esse campo, que ficava na Moraes Silva, né? E até então mandar seus jogos, o que se tornou inviável a partir desse... Ou ele comprava aquele campo, ou então ia ter esse problema, né? E aí o Vasco então começa a procurar alternativas e comprar um lugar e construir o seu estádio. Então São Januário nasce, esse é o grande objetivo dessa noite. São Januário nasce como uma resposta a essa perseguição que o Vasco sempre sofreu, né? E quando a gente acompanha o que acontece hoje, por exemplo, ontem aqui no Arquivos da Colina, a Juliana trabalhou esse tema, e a gente traz também, o Vasco vende os mandos do Vasco, afastando a sua torcida, né? Mas o Vasco tem torcida no Brasil inteiro. Ok, mas quando vende o mando de campo, ele se enfraquece de certa forma, porque a sua identidade, a sua alma é jogar em São Januário. São Januário é onde ali a sede administrativa do Vasco está lá, as divisões de base estão lá, a escola do Vasco está lá. A escola, inclusive, a gente conversou, né, já sobre isso. Por que o Vasco tem uma escola? Por que o Vasco tem uma escola? Tem de uma necessidade que foi imposta também no início, nos primórdios, né, onde esses jogadores deveriam ter, pelo menos, a condição de, como se fosse assinar um documento, que era o documento de inscrição, e ao mesmo tempo de responder como se fosse um questionário hoje, se tivesse uma entrevista de emprego, né? Tinha que ser alfabetizado, né? Então o Vasco contratava professores para ensinar os seus atletas a assinarem o seu nome, mas quando o Vasco começou a ganhar, não valia mais assinar o nome, tinha que preencher uma ficha, né? Quando o Vasco começou a ganhar, não vale mais a ficha, tem que fazer uma redação. Aí quando o Vasco começa a ganhar, tem que ir lá no trabalho para ver se o jogador do Vasco realmente é amador, se trabalha. Então, sempre o Vasco muito perseguido. E perseguido por quê?
Perseguido por quê? Porque ele nasceu para ser campeão. Ele nasceu para isso que a gente viu hoje, para ver a molecada jogando, conquistando títulos, levando alegria para os torcedores. O Vasco nasceu para isso. Por que que a gente diz isso? Porque se a gente pegar o Bangu, por exemplo, que é um clube que também teve uma trajetória similar ao do Vasco naquele período, quando o Bangu ganhava, né, não incomodava, né? Agora, ser campeão, vencer os grandes, aí era ousadia demais, incomodava. E incomoda ainda hoje. Incomoda ainda hoje, né? Peço que o Vasco faz quando resgata a colônia portuguesa, toda a tradição do Vasco, quando o Vasco recorre àquela cultura do entorno de São Januário, de um clube popular, de um clube do povo, de um clube das massas, isso ainda incomoda. Ainda incomoda. Os Vascaínos.